E depois da nossa estreia em rede nacional, nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo. E você vai ver ainda nesta edição os riscos dos anabolizantes. O alerta vem da família do jovem de 26 anos que quase perdeu a vida em busca do corpo perfeito. Captação de água em Colatina está ameaçada por causa do baixo volume de água do Rio Doce. E ainda os gols da rodada de domingo no Campeonato Brasileiro. Alerta para os jovens. Um rapaz de 26 anos está internado há mais de 2 semanas por causa do uso de anabolizantes. Ele ficou entre a vida e a morte. Um sofrimento que poderia ter sido evitado, como mostra o repórter Sérgio Rangel. Há poucos meses do verão, o movimento nas academias da Grande Vitória está maior. Gente de olho na saúde e principalmente na boa forma. Às vezes a pessoa chega nos últimos 2, 3 meses e quer resolver o problema tudo assim rápido, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Isso é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que a gente com um planejamento anual, que para quem consegue um resultado legal mesmo, ela tem que estar trabalhando o ano todo, não somente no verão. A busca pelo corpo ideal exige esforço e dedicação, mas há aqueles que preferem o uso de anabolizantes, um caminho que pode acabar mal. Há 2 semanas, Cledson das Virgens Santos deu entrada em um hospital na região metropolitana de Vitória devido ao uso de anabolizantes. Internado em estado grave, o jovem esteve perto da morte, mas está se recuperando bem. A família se disse surpresa com a atitude de Cledson. A gente nunca pensava por ele ser uma pessoa muito tranquila, entendeu? Ser como diz, um filho que toda mãe pediu a Deus, né? A gente nunca pensava isso. Ele tinha comentado comigo, voltei a malhar de novo e tal. Eu falei, nossa, que bom, isso é muito bom. Só que a gente não tinha esse conhecimento de que ele estava ingerindo esses tipos de medicamento. A venda de anabolizantes para uso estético é proibida no Brasil. No entanto, na internet, não é difícil encontrar anúncios para a compra do produto. De acordo com esse fisiologista, além de criminoso, o uso não compensa os riscos, que podem ser fatais. As pessoas ganham esse efeito mágico, né, muito rápido, e acabam se encantando com o canto da sereia, né? Então acaba tomando mais, né? Aumenta a intensidade e isso é preocupante, né? Sempre causa danos orgânicos como pressão arterial, os colesteróis, né? E os tumores, né? E assim vai. Elas são sempre perigosas, não há nada que se possa atenuar e dizer que isso não tem risco, né? Pelo contrário, os riscos são sempre grandes, na maioria das vezes são irreversíveis e não há a menor possibilidade que as pessoas façam o uso, né, sem esclarecimento sobre isso. A família de Cledson chegou a travar na justiça uma batalha contra o Estado para conseguir um leito de UTI para o jovem. Hoje, ele passou por uma nova cirurgia no Hospital Antônio Bezerra de Farias. E apesar da gravidade do caso, o estado dele é estável. Bom, e nós voltamos a falar do aniversário de Vitória. E como acontece todos os anos, o tradicional parabéns pelo aniversário da capital aconteceu no Parque Moscoso, o mais antigo. O bolo foi distribuído para os moradores que prestigiaram a festa. A festa foi no Parque Moscoso, onde muita gente foi comemorar o aniversário de 463 anos de Vitória. Teve muita brincadeira, música, até coreografia especial. Além do tradicional bolo e, claro, o parabéns, puxado pelo prefeito da capital. As crianças cantaram junto, brincaram bastante, aproveitaram bem o feriado municipal. Afinal, para quem vive em Vitória, motivo é o que não falta para comemorar. Tudo de bom tá em Vitória mesmo. Pessoal, tudo é bom demais aqui em Vitória. Aqui é tudo mais próximo, é mais fácil. As escolas, o ensino são muito bons, de alta qualidade. Acho que é por isso. E além de tudo é bonita? É linda. Porque tá boa a cidade, uma cidade boa de viver, tranquila, em alguns locais, né? Mas tudo bem.
E no próximo bloco você vai ver como foi o desfile de 7 de setembro aqui em Vitória. A gente volta já. Centenas de pessoas assistiram na manhã de ontem ao tradicional desfile de 7 de setembro em Vitória. A Cláudia não queria perder nenhum detalhe, que nem na hora da entrevista ela parou de gravar. Porque quando a gente chega em casa eu coloco para eles verem. E tô vendo que você nem parou de gravar ainda, você quer deixar cada momentinho registrado. Registrado, tudo registrado. O desfile foi ao som da banda marcial do Exército. Autoridades estiveram presentes para acompanhar. Foram aproximadamente 2.200 componentes a pé. No grupamento militar, os soldados do 38º Batalhão de Infantaria, que além dos soldados a pé, desfilaram com os caminhões de transporte e armamento. Na Polícia Militar, um pouco de cada batalhão estavam representados, de trânsito, ambiental, patrulha comunitária, cavalaria, e a Rotan ainda fez uma demonstração de uma operação. O senhor Agneuber José, que acompanha todos os anos, gostou e acha que os brasileiros precisam ser um pouco mais patriotas e comparecer para ver os desfiles. Eu acho que deveria ter uma maior divulgação para a cidadania, patriotismo do povo brasileiro. O povo brasileiro está carente dessas coisas, entendeu? O governo, as autoridades em si não se empenham em divulgar o patriotismo, o amor que a gente deve ter por aquilo, para onde a gente vive, para onde a gente cresce, aonde a gente sustenta e cria nossas famílias. E não eram só os adultos que acompanhavam. As crianças assistiam encantadas, como o Miguel. Cavalo. Mas o quê? Bombeiro, polícia. O que você mais gostou? Bombeiro. Já é a terceira vez que a mãe Zuleika traz o Miguel para assistir. Para ela, o desfile também faz parte da educação da criança. Eu acho porque mostra, né, para dar mais valor às coisas da vida, o jeito que as coisas são difíceis, né, e a luta que todos têm, né, para poder valorizar nossas vidas. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. O candidato Roberto Carlos não tem compromissos de campanha pela manhã. Renato Casagrande, às 8h30, terá um encontro com líderes religiosos na capital. Paulo Artung, às 9 da manhã, fará um café da manhã com a Associação de Empresários de Viana. E Camila Valadão não tem compromissos de campanha pela manhã. Mauro Ribeiro, do PCB, não mandou agenda até o fechamento dessa edição. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Bora News volta já. A falta de chuva em Colatina prejudica a captação de água na cidade. Com a baixa do nível do Rio Doce, a população deve economizar. Colatina está vivendo um dos piores momentos de seca na bacia do Rio Doce. São quase 6 meses sem chuva constante no município e a previsão é que continue assim. Com isso, a captação de água está sendo prejudicada. Basta olhar para o Rio Doce para perceber a situação. Os bancos de areia podem ser vistos facilmente. O nível da água do Rio Doce está abaixo do normal.
O volume de água está em 35 centímetros e uma vazão de 175 metros, sendo que a vazão normal é de 400 metros. Segundo o Sanear, o nível normal do rio é de 1 metro. Para evitar que o abastecimento seja prejudicado, o Sanear instalou 4 bombas flutuantes que conseguem captar a quantidade de água necessária. 180 litros de água são captados por segundo em cada lado do rio. A capacidade dos reservatórios também aumentou. Por isso que a gente coloca no rio os flutuantes. A gravidade não funciona, não tem capacidade de estar puxando água nenhuma. Se não existisse os flutuantes hoje, Colatina praticamente estaria sem água. E se continuar sem chuva, corre o risco de haver um racionamento aí de água? Não vejo dessa maneira também, tanto assim. Eu vejo que vai dificultar um pouquinho mais, porque principalmente do lado norte, que a gente fala que é o lado de São Silvano, devido ao grande assoreamento que existe daquele lado. Mas há mecanismos e meios de se fazer e conseguir manter o nível de abastecimento. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Adriana. Um jovem morreu após bater de moto em um cavalo. O acidente aconteceu na madrugada de hoje, na zona rural de Atílio Viváqua, no sul do estado. Na semana passada, um homem também morreu ao bater a moto em um animal na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro à Vargem Alta. O jovem Douglas França Lima, de 23 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, vítima de um acidente de moto. Douglas era polidor e, de acordo com familiares, tinha trabalhado a noite toda. Ele seguia do serviço para casa no interior de Atílio Viváqua. Ainda estava escuro no momento do acidente e, por conta da pouca visibilidade, Douglas acabou atingindo um cavalo que também morreu na batida. 4h40 da manhã. Aproximadamente, me ligaram que tinha acontecido acidente e provavelmente esse seria o meu sobrinho. Como eu sabia que ele estava trabalhando, e aí me informaram que eu fosse até o local. E fui até o local e me deparei com ele, realmente era ele. Douglas era solteiro, mas deixa uma filha de apenas 4 anos. Familiares estiveram no Serviço Médico Legal de Cachoeiro para liberar o corpo. O tio do rapaz lamentou a perda do jovem e se diz preocupado com os frequentes acidentes de moto. É um menino muito bom, ele trabalhava, muito trabalhador, filho dos pais, trabalham na zona rural, na área rural. Mas dificilmente hoje a moto, infelizmente, vem trazendo essas tragédias. A Avenida Jones dos Santos Neves continua sendo um grave problema em Cachoeiro de Itapemirim. No trecho próximo ao bairro BNH, a falta de sinalização e o desrespeito às leis de trânsito contribuem para a insegurança de quem passa ali. Buracos, falta de sinalização, desrespeito. Esse é o dia a dia de quem passa na Avenida Jones dos Santos Neves, próximo ao trevo do BNH. Desde 2012 foi iniciada uma obra para duplicação. Por vários motivos, parou desde julho de 2013. O resultado, transtornos para quem trafega aqui. É fácil ver motoqueiros andando por onde deveria passar os pedestres. 1, 2, 3 motos. Ninguém se intimida nem com nossa câmera. E a pouca sinalização que existe já está quebrada. Um dos maiores problemas desse trecho da Avenida Jones dos Santos Neves em relação à segurança. Nesse espaço, por exemplo, não dá para saber onde é calçada e onde é asfalto. Por isso, os carros ficam entre o asfalto e até aqui, onde é um ponto de ônibus, oferecendo risco para os pedestres que aguardam aqui. Já viu alguém entrar aqui, invadir o espaço do ponto de ônibus com carro ou moto? Já. Muito perigoso. E esse aqui que é o ponto do ônibus? É aqui que é o ponto do ônibus. Deixa eu ver. Não tem como esconder. O ônibus passa aqui, quando tem poça d'água, joga água na gente e tudo. É muito difícil o ônibus aqui. Vai sem tampar, sem recurso. E do outro lado da via, a situação do ponto de ônibus também é complexa. Você se sente inseguro aqui, sem saber onde vai pegar o ônibus? Tem que ficar no cantinho para não dar problema, né? Até o fechamento dessa edição, o DER não retornou nossas ligações. Desde abril deste ano, estamos acompanhando a situação do trecho. Na época, o Departamento de Estradas e Rodagem informou que uma nova empresa seria contratada para finalizar as obras, mas até hoje nada foi feito. De Cachoeiro, voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Uma boa noite, Adriana, e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. A seguir, os gols de domingo do Campeonato Brasileiro. Hora News volta já.
E agora nós vamos falar de futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense arrancou o empate com o líder Cruzeiro. Já o Flamengo voltou a perder. Confira os gols da rodada do final de semana. O tricolor passou fácil pelo Sport e construiu a vitória já no primeiro tempo. Aos 7 minutos, Allan Kardec cruzou, a bola desviou e entrou. O atacante até comemorou, mas o juiz deu gol contra para Richelli. Pato recebeu de Souza e ampliou. No finalzinho da primeira etapa, ele teve outra chance incrível e com o goleiro caído e sozinho conseguiu desperdiçar. No segundo tempo, Kaká quase deixou dele, mas o placar ficou mesmo em 2-0 e garantiu a vice-liderança para o tricolor. No primeiro ataque do time mineiro, Cícero fez pênalti em Samud. Júlio Batista cobrou e abriu o placar. Mas logo o tricolor reagiu com Wagner de cabeça. E Cícero, que fez o pênalti, que terminou no gol do Cruzeiro, logo se redimiu com a torcida. Foi dele o gol da virada do Fluminense, 2-1. O tricolor teve a chance de ampliar com Fred e Conca. Mas o Cruzeiro contou com a ajuda da trave 2 vezes. E naquela máxima de quem não faz leva, Júlio Batista empatou. No segundo tempo, Marcelo Moreno virou o jogo nesse golaço, que deixou o atacante isolado na artilharia, 3-2. Conca quase empatou nesse lance. E no último minuto, quando a torcida do Cruzeiro já comemorava, Kennedy, que saiu do banco, fez o terceiro do Fluminense. Em Porto Alegre, D'Alessandro marcou de pênalti o primeiro gol do Internacional contra o Figueirense. O zagueiro Paulão fez 2-0 para o time gaúcho. No segundo tempo, a virada do Figueirense começou com Everaldo. O empate veio com um gol contra de Fabrício. Giovanni Augusto garantiu a vitória da equipe catarinense. Internacional 2, Figueirense 3. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense saiu na frente do Palmeiras com um golaço de calcanhar do atacante De La Torre. Henrique, de pênalti, empatou o jogo. 1-1, placar final. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo com um gol de cabeça do zagueiro Leonardo Silva. Sábado, no Maracanã, Luan marcou o gol da vitória do Grêmio sobre o Flamengo nos acréscimos do segundo tempo. E no Pacaembu, o Santos ganhou do Vitória por 3-1, com 2 gols do zagueiro David Braz e um do atacante Leandro Damião. O Hora News Espírito Santo fica por aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News, com Heródoto Barbeiro. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.